História real de uma avó. Descobri a traição chocante do marido com minha própria madrasta. Nunca pensei que um dia minha vida, uma história comum de uma avó em uma cidadezinha pacata, fosse virar uma novela daquelas de não desgrudar os olhos da tela. Me chamo Cláudia Mendonça e aos 83 anos carrego um segredo pesado na alma. Uma lembrança que ainda me dói como uma ferida aberta. No entanto, talvez conte essa história justamente na esperança de sarar. Tudo aconteceu muitos anos atrás, numa cidadezinha charmosa, onde o sol parecia eterno e todos conheciam todos. Eu levava uma rotina tranquila. Fotografava o mundo à minha volta, sem saber que era um talento em mim, apenas esperando para ser descoberto. Meu marido, José, era visto como um pilar da comunidade, sempre com um sorriso, sempre com uma palavra amiga. Eu acreditava naquilo piamente, sem hesitar. Nunca passaria pela minha cabeça que, por trás daquele ar de braço direito de Deus, José estava envolvido em algo sombrio. Naquele dia, não me esqueço nunca. Era uma tarde quente e eu estava arrumando as coisas no escritório quando por acaso notei uma carta caída no chão. Descuido dos deuses, talvez. Com um nó na garganta, li aquelas linhas íntimas, doces e dolorosas, entre meu marido e, imagine, minha própria madrasta, Ana Laura. É difícil descrever o que acontece naquele instante. A traição é uma faca espetada no peito. Ali vi minha vida escorrer pelos dedos e todo o amor, ou algo que se parecia com amor, virar pó. Você já passou por um momento tão devastador que parece que a terra some sob os seus pés? Foi exatamente assim. A casa que conhecia como um refúgio se tornara um estranho pesadelo. Eu estava perdida entre o desejo de confrontar José imediatamente e a incapacidade de quebrar tudo o que restava da minha paz de espírito. As lembranças daquele tempo ainda me visitam. Me viro e reviro para encontrar o que sobrou de mim ali. O orgulho dilacerado. Os sonhos do passado, embaçados na dor. Mas também havia uma força guardada em algum canto do peito. Uma força que dizia que eu poderia encontrar um caminho, que poderia me erguer. Justamente quando o mundo parecia incerto, uma festa de aniversário para o Sr. Francisco, pai de José, se aproximava. Um momento onde toda a família se uniria, sem saber da tormenta explodindo em mim. Ali, de repente, explorei a ideia de que aquela festa poderia ser meu palco, o momento perfeito para decidir meu futuro, deixar para trás o que não me pertencia mais. Mas será que conseguiria? Seria capaz de mudar o rumo da minha própria história? As questões continuavam pesadas no ar. Uma decisão poderia significar reconstruir-me por inteira, ou entrar em um labirinto desconhecido e assustador. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Naquela tarde,
O sol bruxuleava através das cortinas e o calor grudava na pele. Eu me debatia por dentro entre enfrentar José naquela festa ou engolir as lágrimas em silêncio. O aniversário do Senhor Francisco se tornou um evento crucial, como se o destino tivesse escolhido aquele momento para reescrever meu caminho. A sala se enchia de sons de risos e copos brindando. Decidi que minha expressão não entregaria nada, mas meu peito ardia quando vi minha madrasta, Ana Laura. Naquela noite, algo estremeceu. Ela sorriu como se nada tivesse acontecido, mas eu sabia da verdade venenosa por trás daquele sorriso. Cada passo que dava até José parecia esmagador. Será que alguém mais notava meu coração disparando? De súbito, um silêncio tomou conta da sala. José estava no centro, pronto para um discurso, mas a tensão no ar era palpável. Quase olhava em volta, buscando cumplicidade. Ele agradecia a todos. Seus olhos encontraram os meus, e por um instante, quase esqueci do ódio que me devorava. Mas então, algo inesperado ferveu na calma aparente. Minhas pernas se moveram por conta própria. Coração martelando no peito. Sim, eu decidiria ali. Porém, antes de qualquer palavra minha, uma voz ecoou cortante. José, você quer contar ou eu devo? As cabeças se viraram chocadas, revelando um homem de rosto firme, alguém que eu desconhecia. Ele estava parado na porta, como uma sombra do passado vinda cobrar dívidas. Ninguém entendia nada. Eu menos ainda. Quem é você? José balbuciou, transparecendo um medo que me era estranho. O homem se aproximou, firme, como um juiz num tribunal de gestos. Sou Rafael, o filho que você esqueceu. Meu pai. A revelação caiu como uma granada. A sala ficou paralisada. Um filho. O que isso significava? A conexão entre as palavras e a realidade se perdeu momentaneamente. O homem revelou que era fruto de um antigo amor de José, alguém antes mesmo de mim, e de Ana Laura. Sentia-me afundando em areia movediça. Quem era esse homem ao meu lado, afinal? Este José que agora parecia tão estranho. A tranquilidade da cidadezinha nunca fora testada com um escândalo como aquele. Olhei para cada rosto familiar ao meu redor. Reconhecia o choque estampado neles. Ana Laura quase ofuscou de pavor, como se quisesse evaporar dali. Seus olhos não conseguiam encontrar os meus. As nuances do passado ganhavam cores inesperadas. E eu percebia que aquela traição, que parecia o âmago da dor, na verdade escondia feridas ainda mais profundas. Uma reviravolta que me atirava direto no abismo do desconhecido. Tudo ao meu redor parecia ruir, mas algo no fundo gritava por respostas. Como reconstruir o que fora estraçalhado? Seria possível escapar ilesa de tudo isso? Aperto no peito, nó na garganta. O que mais poderia ser revelado naquela noite imprevisível? Decidi que não fugiria. Estava pronta para ouvir desabafos e desculpas que só agora fariam sentido. Estava determinada a descobrir até onde iam as raízes desse enredo. De alguma forma esperar pela redenção ou pela próxima bomba. O mistério ali deixado suspenso era assustador, mas eu não descansaria até encontrar o pedaço que fizesse dessa história mais do que uma chaga aberta. O silêncio era quase esmagador,
enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. A revelação de Rafael ecoava na sala como um trovão que ninguém esperava. José parecia petrificado, enquanto Ana Laura tornava-se uma estátua pálida, incapaz de desviar o olhar aterrorizado do chão. Todos ao nosso redor estavam num estado de choque coletivo, sussurros explodindo em murmúrios de incredulidade. Mas antes que qualquer um pudesse digerir a notícia, outro grito rompeu o silêncio. Dessa vez, não foi só a surpresa de um filho perdido. Um suspiro coletivo seguiu quando minha irmã, Marta, que estava ao meu lado, soltou uma verdade inesperada. Cláudia, tem algo que você também precisa saber, disse ela, com lágrimas nos olhos. Eu mal tive tempo de processar a revelação de Rafael e agora me virava para Marta, desesperada para compreender o que mais poderia ser revelado. Com as mãos trêmulas, ela revelou uma verdade que até então permanecia enterrada. Eu também nutri um segredo por muito tempo. José e eu, nós tivemos uma ligação, muitos anos atrás, antes mesmo de ele conhecer você, confessou, com a voz entrecortada de emoção. A sala, que antes parecia um campo de batalha de emoções contidas, mergulhou em um redemoinho de espanto e reprovação. Meus joelhos quase cederam, e o aperto no peito se tornava uma dor física. Marta, minha própria irmã, estava confessando algo que parecia um pesadelo sem fim. O que aconteceu com uma família que eu achava conhecer? Ana Laura soluçava freneticamente, provavelmente confrontando sua própria culpa e vergonha à medida que a situação escapava ao controle. José, parado entre as duas revelações explosivas, estava claramente perdido. Um homem cujas máscaras haviam se desfeito em questão de minutos. O burburinho à nossa volta crescia. Sentia o empurrão da urgência para sair dali, de um lugar que já não se sentia um lar. Estava no epicentro de uma verdade que me dilacerava por dentro. Mas agora, a busca por respostas assumia uma urgência febril. Não podia mais ignorar ou fugir do que estava exposto na minha frente. Precisava entender até onde essas traições se enraizavam na minha vida. Um novo mistério pairava no ar. Estaria disposta a desenterrar segredos ainda mais profundos, ou esse seria o limite do que poderia suportar? O que mais estava escondido no silêncio entre tantos olhares? O ambiente ao meu redor se dissolvia em caos, mas uma coisa estava clara: não podia voltar atrás. O que veio à tona naquela noite não era apenas uma traição pessoal. Era um terremoto que balançava as fundações da minha própria identidade. De repente, um grito súbito rompeu o ar e todos os olhares se voltaram para a porta. Era um inspetor da cidade, com um olhar que não admitia dúvidas. Senhor José, está na hora de encarar a justiça, ele anunciou. Um novo capítulo dessa história absurda estava prestes a começar, e eu não poderia prever o que mais seria revelado. O destino nos colocava à prova novamente, e as respostas ainda estavam por vir. O inspetor entrou naquele salão como uma tempestade, e o anúncio dele quebrou qualquer certeza que restava. Senhor José, está na hora de encarar a justiça, disse, e todo mundo congelou. Momento quase cinematográfico.
Senti um arrepio percorrer minha coluna, misto de medo e antecipação. O que mais poderia acontecer naquela noite? José, meu marido, o homem que eu achava conhecer, estava aí, pálido, cercado por revelações. E agora esse inspetor. E, por incrível que pareça, antes que pudesse compreender totalmente o alcance do que ele disse, aconteceu algo ainda mais inesperado. Do nada, a porta da cozinha se abriu com um estrondo e uma figura que eu não via há décadas entrou, como um fantasma do passado. Minha mãe, Cecília. Olhos cheios de um misto de ira e alívio, ela atravessou o cômodo com passos firmes. O ar parecia eletrizado, cada pequeno gesto carregado com anos de histórias não contadas. Ela parou bem em frente ao José e ao inspetor, o olhar fixo nos olhos do homem que havia sido um espinho em suas memórias. Finalmente, chegou a hora, ela disse, voz aliada de uma coragem que não diminuíra com os anos. Você achou que poderia escapar do que fez? O silêncio foi esmagador, quase sufocante. O que estava acontecendo? Olhei ao redor, cada rosto uma máscara de confusão e expectativa. Até Marta, minha irmã, que dera sua própria contribuição de caos, estava paralisada à espera do desfecho. Mãe, o que você está dizendo? Minha voz saiu pequena, quase um sussurro, enquanto meu coração tamborilava no peito. E então, como um filme antigo se desenrolando, tudo se encaixou. Cecília continuou. Cada palavra uma peça do quebra-cabeça. Antes de você, José e eu tivemos uma história, ela revelou, apontando um dedo acusador. Você destruiu nossa família, enganou a todos, e agora é o momento de pagar. Meu mundo girou. Minha própria mãe estava ali, implicando José em algo muito mais profundo. Mas, mãe, tentei, sem certeza do que perguntar. José não é apenas o homem por trás dessas traições, ela explicou. Ele enganou a cidade, usou nossa confiança. A máscara caiu e finalmente a verdade vem à tona. O impacto dessa revelação fez o chão se abrir sob meus pés. Todos os segredos ocultos, todos os sorrisos falsos, tudo veio à tona como uma enxurrada. A sala ao nosso redor fervilhava de murmúrios e olhares perplexos. Mas antes que a situação pudesse ser absorvida, Cecília disse a última palavra com uma tranquilidade chocante. Esse inspetor é seu primo, Cláudia, e ele tem as provas para prender José. Incrível essa reviravolta, que mudava tudo o que eu pensava saber. O inspetor, até então observador calado, assentiu. Dona Cláudia, sinto em dizer, mas temos registros de fraude contra a cidade inteira. O encadeamento dos acontecimentos era brutal, quase insuportável. A revelação de que José não só tinha me traído, mas também estava envolvido em algo maior e ainda mais sinistro, redefinia a dimensão inteira da minha dor. Fiquei atônita, processando o que essas novas facetas significavam. A comoção crescia. A sala era um emaranhado de reações e emoções à flor da pele. E bem ali, no meio de tudo, estava eu, cercada por pedaços de verdades que nunca imaginei. Olhei para o inspetor, meu primo, num misto de incredulidade e gratidão. Pela primeira vez em muito tempo, talvez houvesse uma saída. Mas o que fazer com tudo isso? A inevitabilidade do desconhecido era avassaladora.
Sabia apenas que precisava de respostas, que a noite ainda não tinha acabado e que esta revelação era só o começo. E agora? O salão estava uma bagunça completa. Eu mal conseguia me manter de pé, sentindo como se o chão desabasse sob meus pés de novo e de novo. A confusão na sala era palpável. Minha mãe, Cecília, desvendando aquele segredo antigo. Meu mundo de repente virado do avesso. Olhei para José, meu marido, que agora não passava de um estranho, cercado pela verdade nua e crua, e aquela revelação de má fé que ele mantivera durante anos. O inspetor, que eu descobrira ser meu primo, estava prestes a levá-lo. Mas então, algo impossível aconteceu. Do meio da multidão, uma figura emergiu. Era minha neta, Sofia, que até então eu achava que estava no exterior, estudando. Seus olhos eram um espelho da minha juventude, cheios de determinação e coragem. E a bomba que ela estava prestes a soltar era algo que eu jamais poderia ter previsto. Sofia, o que você está fazendo aqui? Eu apenas consegui sussurrar, atordoada pela sua presença inesperada. Ela respirou fundo, mantendo os olhos fixos em José. Vovó, eu não podia deixar isso assim. Tudo o que você pensou que sabia, tudo isso foi baseado em mentiras, ela disse, sua voz carregada de emoções. Todos os olhos estavam nela agora e a tensão no ar aumentava. Sofia virou-se para o inspetor e puxou uma pasta de papel da bolsa. Aqui está, tio. Toda a prova de que não é o José o único culpado aqui. Tem uma conspiração maior. O silêncio era quase sufocante. Ela abriu uma pasta e começou a explicar. José foi manipulado por alguém muito mais escuro. Alguém que movimentou cada peça deste xadrez. O verdadeiro vilão não estava à vista de ninguém. Eu ficava sem ar à medida que suas palavras preenchiam o espaço. De quem você está falando, Sofia? Ela olhou profundamente nos meus olhos, um olhar que dizia mais do que palavras poderiam. É o padrasto de Marta, vovó. Ele orquestrou tudo nos bastidores. O ar no salão transformou-se num turbilhão. Marta congelou, como se o choque pudesse detonar. Seu padrasto? O homem à sombra, que sempre pareceu tão inofensivo, quase invisível. Como poderia estar envolvido? Sofia continuou, incansável nas revelações. Ele já usava nomes falsos, mentiras se empilhando ao longo dos anos. Manipulou José e até mesmo a justiça. Ele está aqui hoje, se misturando entre os convidados. A verdade caiu como uma bomba maior do que qualquer traição. A trama foi armada por muito mais tempo do que qualquer um de nós imaginou. Perdida na confusão, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. As perguntas batiam na minha mente uma após outra. Tudo o que eu queria era entender o papel do padrasto de Marta. E como tudo, absolutamente tudo, parecia ter sido forjado por uma mão invisível. O salão estava em alvoroço quando percebemos que a verdade era ainda mais complicada do que as revelações de traição. Naquele momento, percebi que estava apenas começando a entender a extensão do enredo em que minha vida estava embutida. E então, no tumulto e na confusão, uma voz desfez o ar. Cheguei tarde demais? Era ele, o padrasto. Sua presença confirmou que a verdade só havia começado a sentir o toque da luz e os mistérios ainda mais profundos esperavam para serem desenterrados.
A noite ainda não tinha terminado. Eu sabia que este era um capítulo decisivo, mas sentia que um novo mistério estava prestes a se desdobrar. A sala estava mergulhada no caos quando a figura do padrasto de Marta entrou. Era como se o tempo congelasse por um segundo. A tensão estava tão densa que dava para cortar com uma faca. Todos os olhos estavam nele agora, incluindo os meus. Eu me perguntava como ele podia estar envolvido. Mas logo tudo desandou de vez. De repente, bem quando a multidão estava se recuperando do choque, algo totalmente inesperado aconteceu. Um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um tiro. O pânico se instalou num piscar de olhos. A sala, que já estava no limite, explodiu em gritos e correria. Vi as pessoas se abaixarem, procurando abrigo instintivamente atrás de cadeiras e mesas. Desesperada, minhas mãos tremiam enquanto eu tentava entender de onde aquilo tinha vindo. Meu coração batia tão forte que era como se fosse sair do peito. E no meio do tumulto, vi José cair no chão. Um instante que parecia irreal, como se eu estivesse assistindo a uma cena de filme. Meu Deus, o que estava acontecendo? Eu estava paralisada, sem saber o que fazer. As luzes piscavam, a sala escurecia e só conseguia ouvir os murmúrios e gritos em pânico ao meu redor. Vi Sofia correr para ajudar, ajoelhando-se ao lado de José, que parecia estar em choque, o sangue se espalhando pela camisa. A sala estava um pandemônio, mas algo no canto do meu olho me chamou a atenção. O padrasto de Marta estava parado, olhar frio como gelo, e ao seu lado, algo que me arrepiou até os ossos. Marta, com uma arma nas mãos, lágrimas escorrendo pelo rosto. As peças ali começaram a fazer sentido, embora a imagem parecesse impossível. Eu não queria. Marta soluçava, a voz engasgada de choro. Eu não sabia o que ele faria com a gente, com você, Cláudia. O mundo girava ao meu redor. Eu tinha que me agarrar a alguma coisa para não desabar. Marta, minha própria irmã. Um complô que corria bem diante dos meus olhos, mas que eu nunca suspeitei. Sofia estava certa. Havia sim um manipulador nas sombras. Ao perceber o que tinha feito, Marta deixou a arma cair e caiu de joelhos, as mãos cobrindo o rosto. O padrasto tentou se aproximar dela, mas o inspetor, meu primo, o deteve com firmeza, algemando-o naquele instante. A pancada da revelação reverberava no meu peito. Eu estava cercada por traições, mas também por algo que nunca pude imaginar. Um amor distorcido e uma manipulação que corroeu tudo ao nosso redor. No meio do caos, José estava sendo socorrido. E eu sabia que aquilo não era apenas o fim de uma noite, mas o início de outro caminho. Como reconstruir todos esses laços agora, sabendo onde haviam se partido? Eu não sabia como nem por onde começar. Mas uma coisa era clara. Aquela história estava longe de terminar. Segredos que são revelados não são facilmente esquecidos. Eles deixam cicatrizes, e eu estava no meio de uma dessas cicatrizes profundas e abertas. Olhei ao redor, vendo os rostos familiares em meio ao tumulto. E uma coisa era certa: a esperança de algo melhor ainda estava ali, mesmo que enterrada sob as cinzas da verdade. Mas eu estava pronta para descobrir o que mais estava por vir. O salão estava um caos. Tudo tinha desmoronado num piscar de olhos, e eu estava ali, no meio de tudo, tentando entender. Minha cabeça girava com as revelações que ainda ecoavam por toda parte.
Sofia, minha neta, tinha aberto um novo capítulo com o que revelou sobre o padrasto de Marta. E agora aquele padrasto fazia parte desse enredo intrincado. A comoção tomou conta do salão. Marta estava ajoelhada, chorando, com o rosto nas mãos, sua culpa engasgando em soluços. E José, meu marido, estava ali, no chão, sendo socorrido. A cena era um turbilhão de emoções, cada segundo se arrastando como horas. Foi então que a tempestade dentro da sala virou um furacão. A porta da frente se abriu de repente e, para meu espanto, quem entrou foi meu velho amigo Antônio. Grande e com aquele ar sempre confiante, ele parou no meio do salão. Ninguém esperava por isso. Ninguém. O que ele estava fazendo ali? Tinha se mudado anos atrás. Ao ver sua expressão, algo dentro de mim entendeu que ele não estava ali por acaso. Meus olhos encontraram os dele, e foi como se ele tentasse me dizer algo sem palavras, um segredo enterrado. Em seguida, ele avançou rápido, caminhando a passos largos em direção ao padrasto de Marta. A sala ficou num silêncio estranho, todos paralisados, observando em choque. E então, como num filme, Antônio tirou do bolso uma carta, levantando-a no ar. O poema, ele anunciou, sua voz ressoando na quietude. Só há uma pessoa que saberia escrever isso. Ele se virou para mim, finalmente revelando o mistério. Cláudia, essa caligrafia só pode ser de alguém que você conheceu muito bem. Eu estava confusa, tentando juntar as peças, mas o impacto veio como uma onda. O remetente era alguém que eu pensava estar para trás, uma história antiga de amor e traição. Era do meu pai. Meu coração parou por um segundo. Meu pai, que eu achava que tinha abandonado tudo há muito tempo, estava de alguma forma por trás desses eventos. Meu sangue gelou ao me lembrar de velhas cartas e poemas que ele escrevia. Um flash de memórias passou por mim. Acontecimentos que eu achei que tinham sido enterrados para sempre. Aquela letra inconfundível era a assinatura do desastre, que agora começávamos a entender. E assim, a sala voltou a explodir em murmúrios e olhares cheios de perguntas. A verdade era maior do que qualquer um imaginara. O nosso passado havia nos alcançado, desenterrando segredos que nem nos sonhos mais obscuros teríamos suspeitado. Agora, enquanto eu olhava ao redor, sabia que essa história ainda não tinha acabado. Mas também sabia que de alguma forma minha vida nunca seria a mesma. As peças do quebra-cabeça estavam ali, mas havia mais para descobrir. Algo me dizia que a noite estava apenas começando. E eu teria que lidar com as consequências dessa nova realidade. A sala estava um pandemônio completo. As revelações ainda ecoavam em cada canto, e eu mal podia acreditar no que estava acontecendo. As peças não se encaixavam e eu me sentia perdida em meio a esse redemoinho familiar. Meu velho amigo Antônio estava ali, alguém que eu não via há tanto tempo, e ele tinha trazido consigo uma reviravolta que me paralisou. Foi então que, em meio a toda essa confusão, ouvi um som que quase me parou o coração. Um telefone começou a tocar, seu som cortando o ar tenso como uma faca. Estranho, pensei. Quem atenderia uma ligação em meio a esse caos todo? Marta ainda estava ajoelhada no chão, mas, como se estivesse em transe, ela se levantou lentamente e caminhou até uma mesa no canto da sala. Ali,
Escondido entre os pratos e copos, estava o telefone que ainda insistia em tocar. Com mãos trêmulas, Marta atendeu, e a sua expressão mudou de uma culpa profunda para algo que parecia alívio. Isso balançou meu mundo. Ela não era culpada, pelo menos não sozinha. Sim, ela disse, quase sussurrando. O silêncio na sala se intensificou. Todos os olhos nela. A voz do outro lado era alta o suficiente para que pudéssemos ouvir. Era nítida e fria. Você seguiu as ordens exatamente como eu disse. Meu sangue gelou. Quem estava ditando aquilo tudo? A manipulação evidentemente vinha de mais longe do que qualquer um de nós suspeitava. Marta, tentando manter a compostura, assentiu silenciosamente, olhando em volta como uma criança pega no flagra. E então a voz continuou, revelando algo que tomou o ar dos meus pulmões. Você foi perfeita. Agora vamos para a segunda parte. Era claro agora que mentiras e segredos mais negros do que eu podia imaginar estavam enraizados em nossa história. Eu estava ali, meu coração batendo frenético, tentando juntar os pedaços quebrados da minha vida. Olhei ao redor, procurando respostas nos olhos angustiados de todos. Mas nesse momento percebi que não estávamos lidando apenas com traições pessoais ou erros do passado. Havia uma trama maior, um marionetista invisível, controlando cada movimento, controlando a vida de todos nós. O inspetor, meu primo, se aproximou, a determinação estampada no rosto. Ele parecia entender a seriedade da situação e estava pronto para agir. Precisamos dar um fim nisso agora, ele disse, sua voz forte como uma âncora num mar de caos. Mas antes que pudéssemos nos mover, a ligação foi encerrada e Marta deixou o telefone cair de suas mãos. Uma risada nervosa escapando de seus lábios. Eles não vão parar, ela murmurou, quase para si mesma. E com isso, sabíamos que estávamos apenas no início de descobrir quão fundo aquelas raízes realmente iam. Eu não sabia o que esperar a seguir. Meu chão estava desmoronando e as respostas pareciam mais distantes ainda. Mas uma coisa era certa. Não podíamos mais ignorar a verdade. E naquele instante, percebi que o verdadeiro teste estava apenas começando. O telefone, agora silencioso, lançava uma sombra sobre nós. E o que quer que estivesse por vir, eu sabia que não podíamos encarar sozinhos. As dúvidas cresciam e o medo do desconhecido se tornava mais palpável do que nunca. O telefone caiu no silêncio pesado da sala, e o medo estava evidente nos olhos de todos. Marta estava ali, tremendo, e o desespero no ar era quase insuportável. A revelação sobre o padrasto mexera com nossa cabeça, e o sentido das coisas estava completamente distorcido. Olhei para o inspetor, meu primo, que já fazia chamadas, tentando agarrar as pontas desse novelo, mas algo me dizia que nada seria suficiente. Mas eis que, antes de qualquer movimento, a porta da frente se abriu com força, quase saindo dos trilhos. Ninguém esperava por aquilo. Uma figura alta, vestida de forma peculiar, entrou na sala. Era um senhor de idade, mas havia algo nele que exalava uma autoridade silenciosa. Suas roupas estavam um pouco empoeiradas e um chapéu antigo cobria seu rosto parcialmente. Ao tirá-lo, pude ver seus olhos, como dois poços de história, de dor e de segredos. Cláudia, ele falou,
Sua voz era um tremor suave pelo ambiente. Meu coração quase parou. Eu o conhecia. Ele era Eduardo, um vizinho antigo da nossa família, alguém que eu nunca imaginei rever. Mas o porquê ele estava ali me confundia completamente. Sem perder tempo, ele começou a falar, e o que ele disse me atingiu como um trovão. Nosso passado. Está tudo interligado, ele continuou, seus olhos fincando nos meus. Só então notei o que ele segurava na outra mão. Um maço de cartas antigas, amareladas pelo tempo. Essas são as provas. Todo o esquema. Era arquitetado por uma associação secreta. Algo grande está por trás disso tudo. Coisas que eu prometi levar ao túmulo, mas a situação mudou. A sala estava muda. Cada palavra dele era um soco no estômago. Uma associação? As revelações começaram a parecer uma teia, prendendo cada um de nós num destino emaranhado. Eu me vi perdida. As cartas eram de quem? Eduardo aproximou-se. Entrega-as ao inspetor. Leia, não posso continuar escondendo, ele disse, quase pedindo um tipo de perdão silencioso com seus olhos. O inspetor abriu uma das cartas e, logo após um momento de leitura rápida, seu olhar se tornou assombrado. Isso não é só sobre José, ou o padrasto de Marta. Tem referências a figuras políticas, esquemas de corrupção. Uma rede vasta que envolve até autoridades, ele disse em voz baixa, quase como se falar tornasse tudo mais real. Eu senti a sala girar. Tudo aquilo era uma extensão do que antes parecia apenas uma noite de surpresas familiares. O impacto dessas verdades escondidas era inegável, transformava tudo o que pensamos saber. Marta encostou-se na parede, as lágrimas fluíam livres agora. E Sofia, minha neta, se aproximou, segurando minha mão com firmeza. Sua presença, um ancoradouro em meio à tempestade que rugia. Vovó, não estamos sozinhas. Ela me lembrou suavemente, como se ler meus pensamentos afogados. Olhei para todos ali, amigos, família, estranhos, cada um com suas próprias histórias, feridas e agora parte de uma narrativa maior, mais complexa. Sabia que amanhã traria consequências inimagináveis, mas naquele instante, com todos aqueles segredos levantando a poeira do passado, uma coisa era certa. Ainda tínhamos muita verdade para enfrentar. E isso nos uniria ou nos devastaria ainda mais. O silêncio na sala parecia nos dar um tempo para respirar. Ainda haviam vozes a serem ouvidas, mistérios a serem desvendados, uma trama pendurada no ar, enquanto a noite avançava sem descanso. O que mais restaria para descobrir? A sala fervilhava de murmúrios e olhos fixos, enquanto eu tentava compreender tudo ao meu redor. Eduardo, com suas cartas amareladas, revelando uma teia imensa de segredos, parecia ter colocado um espelho diante de todos nós, refletindo um passado que nunca imaginei revisitar. A tensão era quase palpável, e eu sentia cada batida do meu coração como um tambor ao fundo. As palavras de Sofia ecoavam em minha mente. Vovó, não estamos sozinhas. Aquelas palavras me trouxeram um fio de esperança em meio ao caos. Meu olhar vagou pela sala, vendo rostos familiares e cheios de expectativa, e percebi que, apesar de tudo, havia ali uma nova chance de recomeçar.
A esperança de algo melhor estava misturada à dor do presente, mas ainda assim pulsava forte. Enquanto o inspetor lia as cartas com cuidado, pude ver a seriedade em seu rosto, ciente de que estava prestes a desvendar algo grande. Ele levantou os olhos, repletos de urgência. Cláudia, isso vai mudar tudo, ele disse, a voz firme apesar do caos. Foi então que, em meio ao tumulto, senti uma mão suave em meu ombro. Era Sofia. Sua presença inabalável trazia conforto. Ela se virou para o inspetor com uma determinação que me enchia de orgulho. Nós temos que agir agora, antes que eles se reorganizem. Precisamos consertar os danos. E ali, naquele momento caótico, a decisão foi tomada. Eduardo, Sofia, o inspetor e eu nos unimos, prontos para confrontar o que quer que esse novo dia traria. Estávamos juntos nisso, e cada um de nós tinha um papel a desempenhar para desatar todos os nós que haviam nos mantido presos por tanto tempo. Era a hora de enfrentar o desconhecido, mas também de encontrar a verdade. Por mais dolorosa que fosse, a multidão ao nosso redor esperava, ansiosa por saber o desfecho. Naquele momento, respirei fundo. A certeza de que estávamos prestes a transformar o futuro servia como combustível. Eu sabia que o mistério não estava completamente resolvido. Mas agora havia uma direção, um caminho para caminhar. Mas, ei, antes de eu me perder ainda mais nessa história insana, preciso falar com você. Se você se conectou de verdade com tudo isso, preciso que você se inscreva agora no canal. Não deixa para depois. Clica lá e faz parte da nossa aventura. E, olha, aperta com vontade esse like. É agora que você mostra seu apoio. Inunda os comentários com suas teorias e reações. Quero saber de tudo. E, claro, compartilha com pelo menos 5 amigos. Eles não podem perder tudo que vem por aí. A verdadeira aventura é saber que estamos todos nessa juntos. Vamos descobrir juntos cada detalhe dessa trama incrível. Esse é o momento certo para fazer parte. Não perca tempo.